Eduardo Vasconcelos não sabia que aquele convite seria o último golpe em tudo que ele acreditava ter conquistado. A correspondência chegou numa manhã comum, em meio a relatórios financeiros e propostas de fusões internacionais. Um envelope de papel artesanal, selado à mão, com o timbre do Instituto Aurora. O nome da organização não lhe dizia nada. Cidades pequenas sempre tinham essas iniciativas, projetos sociais, eventos beneficentes, discursos inspiradores sobre futuro e comunidade. Eduardo costumava ignorá-los. Seu império industrial não se construíra com sentimentalismos, mas este trazia uma assinatura à tinta azul no rodapé: Helena Duarte, fundadora. Ele releu o nome 3 vezes. 22 anos haviam passado desde a última vez que ouvira aquele sobrenome pronunciado com clareza. 22 anos desde que deixara para trás a cidade onde nascera, o casamento jovem e promissor, os amigos de infância. Eduardo fez suas escolhas. Partiu sozinho, sem olhar para trás, convencido de que vencer exigia sacrifícios. E venceu. Tornou-se referência em expansão industrial, conselheiro de multinacionais, palestrante em fóruns econômicos. Sua trajetória era estudada em escolas de administração. Helena Duarte. O nome parecia uma rachadura antiga numa parede que ele julgava sólida. Eduardo não confirmou presença de imediato. Deixou o convite sobre a mesa por dias, observando-o de relance entre reuniões e voos intercontinentais. Até que, numa tarde chuvosa em São Paulo, digitou uma resposta breve e formal ao e-mail do Instituto. Confirmo presença. ATT. Eduardo Vasconcelos. Não sabia por que aceitara. Talvez curiosidade. Talvez arrogância disfarçada de generosidade. A ideia de aparecer como o empresário bem-sucedido diante de quem ficou. Ou talvez algo mais incômodo, que ele preferia não nomear. A viagem até a cidade natal foi curta, mas densa. A estrada serpenteava entre morros cobertos de mata atlântica, passando por vilarejos que pareciam intocados pelo tempo. Eduardo alugou um carro importado e dirigiu sozinho, recusando a oferta de seu motorista. Queria controlar a chegada, medir cada passo. Quando as primeiras casas coloniais surgiram no horizonte, sentiu algo estranho no peito. Não era nostalgia, era outra coisa. Algo entre desconforto e reconhecimento involuntário. A cidade estava decorada para o evento. Bandeirolas artesanais ligavam as fachadas históricas. Cartazes anunciavam o Fórum de Inovação Social e Liderança Comunitária, promovido pelo Instituto Aurora. Eduardo estacionou em frente ao antigo palacete que abrigava o evento, um casarão do século XIX, restaurado com esmero, onde antes funcionava a casa de uma família de barões do café. No saguão de entrada, murais fotográficos mostravam jovens em oficinas, comunidades sendo transformadas, sorrisos genuínos. Eduardo caminhou entre os painéis com as mãos nos bolsos do terno italiano, observando tudo com o distanciamento de quem analisa um investimento. Nada daquilo o tocava diretamente. Ainda. E então, ela entrou no salão. Helena Duarte não precisou de microfone para ser notada. Vestia um blazer verde escuro sobre calça de alfaiataria, os cabelos agora mais curtos, presos em um coque prático. Trazia papéis nas mãos, conversava com a equipe, sorria com naturalidade. Não parecia a mulher que Eduardo deixara para trás. Não havia fragilidade, não havia mágoa visível, havia presença. Ele ficou parado junto a uma coluna de mármore, observando-a de longe. Helena cumprimentava convidados, ajustava detalhes da programação, orientava jovens voluntários. Movia-se com autoridade tranquila, sem pressa, sem hesitação. E ao seu lado, com a mesma serenidade, estava um homem de cabelos grisalhos, ombros largos e sorriso contido. André Moreira. O nome explodiu na memória de Eduardo como uma bomba silenciosa. André,
o amigo de infância, o parceiro de sonhos antigos, o homem com quem Eduardo planejara, aos 20 anos, abrir uma cooperativa de tecnologia social na região. O mesmo que ficou quando Eduardo partiu. O mesmo que Eduardo nunca mais procurou. E agora, ali, ao lado de Helena, André estava com a mão na base das costas dela. Um gesto discreto, íntimo, protetor. Eduardo entendeu tudo sem precisar de palavras. O evento começou com discursos emocionados, histórias de superação, números sobre impacto social. Empresários locais, representantes de ONGs e jovens empreendedores se revezavam no palco. Eduardo sentou-se na última fileira, invisível entre a plateia. Sua presença ainda não fora notada, até que Helena subiu ao palco. Ela falou sobre resiliência, sobre construir futuro sem negar o passado, sobre liderar com empatia e coragem. Sua voz era firme, sem artifícios. Contou brevemente sua trajetória, a dor do abandono, a decisão de recomeçar, o nascimento do Instituto Aurora. Não mencionou nomes, não precisava. A história estava ali, codificada em cada palavra. A plateia se levantou em aplausos prolongados. Eduardo permaneceu sentado. Quando o coquetel começou, ele tentou sair discretamente, mas uma voz o interceptou. Eduardo Vasconcelos? Era André. Caminhava em sua direção com a mesma calma de sempre, as mãos nos bolsos, o olhar direto. Eduardo sentiu o chão se deslocar por um segundo. André, respondeu estendendo a mão. Faz quanto tempo? André apertou a mão dele com firmeza sem hostilidade. 20 anos? 22? Você veio de longe. Obrigado por estar aqui. Não havia ironia no tom, apenas educação. Talvez indiferença. Eduardo não sabia qual era pior. Helena se aproximou. Seus olhos encontraram os de Eduardo por um breve instante. Ela não sorriu. Apenas inclinou a cabeça num cumprimento formal. Eduardo, bem-vindo. Helena, parabéns pelo evento. Obrigada. Ela fez uma pausa. André coordena a área de inovação do Instituto. Trabalhamos juntos há quase 15 anos. 15 anos. Mais de metade do tempo que Eduardo passara longe. A conversa se dissolveu em formalidades. Eduardo murmurou algo sobre compromissos e se retirou para o jardim lateral do palacete. Respirou fundo, olhando as estrelas sobre os morros. Sentia-se estrangeiro ali. E pela primeira vez em décadas, questionou se todo aquele sucesso, todo aquele império, toda aquela distância tinham valido a pena. Porque ali, naquele jardim silencioso, diante da mulher que amara e do amigo que abandonara, Eduardo Vasconcelos percebeu algo que o dinheiro nunca comprara. Ele estava completamente sozinho. E algo naquela noite começou a desmoronar por dentro. E se você quer descobrir o que acontece quando o passado cobra sua dívida em silêncio, inscreva-se no canal agora, meu amigo. Ele não sabia, mas o verdadeiro evento ainda nem havia começado. Eduardo acordou no hotel com a certeza de que aquela noite fora apenas um desconforto passageiro. Olhou pela janela do quarto. A praça central da cidade se estendia tranquila sob a luz da manhã. Bancas de artesanato, idosos no banco da igreja, crianças correndo entre as árvores centenárias. Tudo exatamente como 22 anos atrás. Eduardo sentiu um misto de desprezo e alívio. A cidade permanecera pequena, ele não. Vestiu-se com a mesma precisão de sempre. Terno sob medida, gravata discreta, sapatos italianos. Tinha uma reunião marcada no instituto às 10 da manhã. Um compromisso que ele mesmo solicitara ao enviar um e-mail formal durante a madrugada. Oferecia consultoria estratégica gratuita, como forma de retribuir a comunidade. A frase soava generosa no papel, mas Eduardo sabia que tinha outro objetivo. Queria entender o que Helena havia construído. Precisava medir. O Instituto Aurora funcionava no segundo andar do palacete.
Eduardo subiu as escadas de mármore com passos firmes, observando cada detalhe. Paredes restauradas, pisos originais preservados, iluminação natural filtrada por janelas altas. Havia bom gosto ali. Contenção. Nada ostensivo. Uma jovem recepcionista o recebeu com educação profissional. Senhor Vasconcelos, seja bem-vindo. A diretora Helena está finalizando uma reunião. O senhor pode aguardar na sala de espera? Eduardo assentiu e seguiu até uma sala lateral. Sentou-se numa poltrona de linho, folheando uma revista institucional do Aurora. Projetos de capacitação profissional, incubadoras de negócios sociais, programas de liderança comunitária. Os números eram modestos comparados ao império de Eduardo, mas consistentes, sustentáveis, reais. Ele fechou a revista com mais força do que pretendia. A porta se abriu e Helena entrou, seguida por André. Ambos trajavam roupas simples. Ela, uma camisa branca e calça jeans. Ele, camisa de linho e calça de sarja. Pareciam confortáveis. Pareciam completos. Eduardo, desculpe a espera, disse Helena, estendendo a mão. Ele apertou brevemente. A mão dela era firme, sem hesitação. Agradeço por me receberem. André se sentou ao lado de Helena, abrindo um notebook. Sua mensagem mencionou interesse em apoiar nossas iniciativas. Ficamos surpresos. Positivamente surpresos. Eduardo notou o plural. Eles falavam como uma unidade. Acompanho trabalhos sociais há algum tempo, mentiu Eduardo com naturalidade. E o que vi ontem à noite me impressionou. Achei que poderia contribuir com minha experiência em gestão estratégica. Helena trocou um olhar rápido com André. Não era desconfiança, era entendimento mútuo. Apreciamos a oferta, disse ela, com diplomacia controlada. Mas o Instituto tem uma governança bem definida. Trabalhamos com metodologias participativas, decisões coletivas. Não seguimos modelos corporativos tradicionais. A frase era educada, a mensagem clara: você não manda aqui. Eduardo sentiu algo se contrair no peito. Não era raiva, era algo pior, era irrelevância. Entendo, respondeu, mantendo o tom neutro. Então talvez uma parceria financeira seja mais adequada. Posso estruturar um aporte através da minha holding. André se inclinou levemente para a frente. Eduardo, posso ser direto? Esperou um breve silêncio. Você deixou esta cidade há mais de 20 anos. Nunca mais voltou, nunca perguntou como estávamos. E agora aparece oferecendo dinheiro. Por quê? A pergunta cortou o ar como lâmina. Eduardo abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta honesta. Ou não uma que pudesse dizer em voz alta. Helena colocou a mão no braço de André num gesto sutil de contenção. André, vamos manter o foco, disse ela com calma. Olhou para Eduardo. Se seu interesse é genuíno, podemos conversar sobre possibilidades. Mas precisa entender que aqui não fazemos caridade, fazemos transformação. E isso exige presença, não apenas dinheiro. Eduardo assentiu mecanicamente. Murmurou algo sobre pensar melhor e alinhar expectativas. A reunião terminou em 15 minutos. Quando saiu do instituto, Eduardo caminhou sem rumo pelas ruas estreitas da cidade. Passou pela antiga casa, onde morou com Helena nos primeiros meses de casamento. A fachada estava pintada de amarelo agora, com vasos de plantas na janela. Outra família, outra vida. Ele não sentia nostalgia, sentia derrota, porque pela primeira vez, Eduardo Vasconcelos percebeu que seu sucesso, todo aquele dinheiro, toda aquela influência, não significava nada ali. E Helena e André não precisavam dele para absolutamente nada. Eduardo decidiu ficar mais alguns dias na cidade, não por necessidade. Seus compromissos em São Paulo podiam esperar, ou serem delegados, como sempre. Mas algo o prendia ali. Uma inquietação que ele não conseguia nomear.
Hospedou-se numa pousada histórica no centro, longe do hotel corporativo onde passara a primeira noite. O lugar tinha charme rústico. Paredes de pedra, móveis coloniais, café da manhã servido em varandas com vista para os morros. Eduardo achava tudo provinciano, mas ficou mesmo assim. Nos dias seguintes, circulou discretamente pela cidade. Tomava café em padarias antigas, caminhava pela feira livre, observava o movimento da praça. Ninguém o reconhecia. Ele era apenas mais um turista de meia-idade, até que sua mãe soube que ele estava na cidade. Dona Marta morava numa casa simples na periferia, a mesma onde Eduardo crescera. Ela ligou no terceiro dia, a voz trêmula, mas firme. "Você está aqui e não veio me ver?" Eduardo visitou-a naquela tarde. A casa cheirava a bolo de fubá e naftalina. Dona Marta o recebeu com um abraço apertado, os olhos marejados. Preparou café, serviu quitandas, fez perguntas sobre a vida dele em São Paulo. Eduardo respondia com generalidades, evitando detalhes pessoais. "Você está magro", disse ela, ajeitando a toalha de mesa. "E triste." "Não estou triste, mãe." "Está sim, conheço meu filho." Ele não respondeu. Dona Marta suspirou e levantou-se devagar, caminhando até um armário antigo no canto da sala. Abriu uma gaveta e retirou uma caixa de sapatos desbotada. "Guardei algumas coisas suas. Achei que um dia você ia querer." Dentro da caixa havia cartas, fotografias amareladas, anotações de juventude. Eduardo reconheceu sua própria letra em cadernos antigos. Projetos que planejara com André. Poemas que escrevera para Helena. Ele segurou uma foto dos três, Eduardo, Helena e André, aos 20 anos, sentados na escadaria da igreja matriz. Sorrisos largos, braços entrelaçados, futuro aberto. "Vocês eram inseparáveis", disse Dona Marta, sentando-se ao lado dele. "Até você decidir que não precisava de ninguém." Eduardo fechou a caixa bruscamente. "Eu precisava vencer, mãe. Eles não entenderiam." "Vencer o quê, filho? Vencer quem?" A pergunta ecoou no silêncio. Eduardo saiu da casa da mãe com a caixa embaixo do braço. Voltou para a pousada e passou a noite folheando os papéis antigos. Cada linha o confrontava com uma versão de si mesmo que ele julgava ter superado. Entre as anotações, encontrou um caderno com a letra de Helena. Não era dele, mas de alguma forma estava ali, misturado aos seus pertences. Talvez ela tivesse deixado na casa deles antes da separação. Talvez sua mãe tivesse guardado por engano. Eduardo abriu numa página aleatória. "Eduardo partiu hoje. Disse que ficaria apenas alguns meses, que voltaria. Não acreditei. Ele já estava longe antes mesmo de sair. Escolhi não implorar. Escolhi ficar de pé." Ele virou as páginas. O diário seguia por meses, documentando a dor, a reconstrução, pequenas vitórias diárias. E então, numa entrada datada de quase um ano depois, André voltou. Perguntou se eu estava bem. Não menti. Disse que ainda doía. Ele ficou em silêncio, apenas segurou minha mão. Não prometeu nada, só ficou. Eduardo fechou o caderno. Pela primeira vez em anos, sentiu algo que se parecia com vergonha, porque ele entendia agora. André não roubara Helena. André apenas permanecera. E aquilo, de alguma forma, era infinitamente pior. Eduardo voltou ao Instituto Aurora 3 dias depois. Dessa vez, não como consultor, como observador. Pediu permissão para acompanhar as atividades do Instituto durante uma semana, alegando interesse em metodologias de impacto social. Helena hesitou, mas André concordou. Talvez por educação, talvez por pena. "Pode vir", disse André, "mas como visitante, sem interferências." Eduardo aceitou os termos. Nos dias seguintes, sentou-se em salas de reunião, assistiu workshops de empreendedorismo, observou mentorias entre jovens e empresários locais. Tudo funcionava com fluidez discreta. Sem hierarquias rígidas, sem ego. Helena coordenava com naturalidade, mas delegava decisões. André resolvia problemas técnicos, mas ouvia os mais jovens.
Havia respeito ali, parceria genuína. Eduardo notou algo mais: a forma como se olhavam. Não eram olhares românticos ou dramáticos, eram olhares de quem se entende sem palavras. Um gesto sutil de André ajustando a cadeira de Helena. Um sorriso contido dela ao ver ele resolver uma situação difícil. Pequenos atos de cuidado cotidiano. Aquilo incomodava Eduardo mais do que qualquer confronto direto. Durante um intervalo, Eduardo conversou com alguns jovens do programa. Um deles se destacava, Matheus Duarte. Tinha pouco mais de 20 anos, olhar atento, fala articulada. Liderava um projeto de tecnologia aplicada à agricultura familiar. Você trabalha aqui há quanto tempo? Perguntou Eduardo. Desde os 15. Comecei como bolsista, hoje coordeno a área de inovação. Duarte, você tem parentesco com a Helena? Matheus sorriu com um orgulho discreto. É minha mãe. Eduardo sentiu o chão vacilar por um segundo. Sua mãe fez um trabalho impressionante aqui. Fez mesmo. Ela e meu pai construíram isso juntos. Pai, André. Eduardo engoliu seco. Seu pai também trabalha aqui? Sim, André Moreira, é o diretor de estratégia. Matheus olhou para Eduardo com curiosidade genuína. Você conhece minha família? Vagamente, de muito tempo atrás. A conversa foi interrompida por Helena, chamando Matheus para uma reunião. O jovem se despediu educadamente e saiu. Eduardo ficou parado, processando. Matheus tinha 20 e poucos anos. Helena e André estavam juntos há 15. As contas não fechavam perfeitamente, mas Eduardo não queria fazer essas contas. Não ainda. Naquela noite, sozinho na pousada, ele pegou novamente o caderno de Helena. Procurou datas, procurou nomes. Encontrou uma entrada que o fez parar de respirar. Descobri hoje que estou grávida. Eduardo não sabe, não vai saber. Ele fez sua escolha, eu farei a minha. A data, 2 meses após a partida de Eduardo. Ele releu a frase 5, 10, 20 vezes. Matheus Duarte, 22 anos. Eduardo fechou o caderno devagar, as mãos tremendo. Helena nunca contara. André criara o filho como seu. Matheus crescera amado, estruturado, sem saber. E Eduardo, o pai biológico, era apenas um estranho de passagem. Ele sentou-se na beira da cama, olhando para o vazio. Todas as conquistas, todos os prêmios, todas as fusões milionárias. Nada disso importava diante daquela página escrita à mão. Eduardo Vasconcelos tinha um filho, e esse filho chamava outro homem de pai. Eduardo não dormiu naquela noite. Ficou acordado até o amanhecer, olhando o teto, tentando processar o que descobrira. Matheus, seu filho, 22 anos, uma vida inteira sem ele. Pela manhã, tomou uma decisão. Precisava falar com Helena. Sozinho. Esperou até o final da tarde, quando sabia que o instituto estaria mais vazio. Subiu as escadas do palacete com passos pesados, cada degrau parecendo maior que o anterior. Helena estava em sua sala, revisando documentos. Ergueu os olhos quando Eduardo bateu na porta entreaberta. Posso entrar? Ela hesitou, mas acenou que sim. Eduardo fechou a porta atrás de si e ficou de pé, as mãos nos bolsos. Não sabia como começar. Eu li seu caderno, disse, sem rodeios. O rosto de Helena não mudou. Ela apenas pousou a caneta devagar. Que caderno? O que estava na casa da minha mãe, suas anotações, do ano em que parti. Helena fechou os olhos por um breve instante. Quando os abriu, havia algo duro ali. Você não tinha direito de ler aquilo. Eu sei. Eduardo deu um passo à frente. Mas li, e sei sobre Matheus. O silêncio que se instalou na sala era denso, quase físico. Helena se levantou, caminhando até a janela. Ficou de costas para ele, olhando a praça lá embaixo. O que você quer, Eduardo? Quero saber por que nunca me contou. Ela virou-se lentamente, e pela primeira vez, Eduardo viu raiva em seus olhos. Por que eu deveria ter contado?
A voz dela era baixa, mas cortante. Você partiu, Eduardo. Deixou claro que eu não importava, que esta cidade não importava, que nada do que ficou aqui importava. Eu tinha direito de saber que tinha um filho. Você tinha direito? Helena riu, um riso sem humor. Você abriu mão de qualquer direito quando assinou os papéis do divórcio sem nem olhar para trás. Quando nunca mais ligou. Quando construiu sua vida inteira como se eu nunca tivesse existido. Eduardo sentiu as palavras como socos. Eu teria voltado. Teria assumido responsabilidade. Responsabilidade? Helena deu um passo em sua direção. Você acha que eu queria que você voltasse por obrigação, por culpa? Mateus merecia melhor que isso. Merecia um pai que quisesse estar presente. E André quis. André não é pai dele. O erro foi instantâneo. Helena avançou até ficar a poucos centímetros dele. Seus olhos brilhavam, mas não havia lágrimas. Havia fúria contida. André é o pai dele. Esteve em cada consulta médica, em cada noite de febre, em cada apresentação escolar. Ensinou Mateus a andar, a ler, a ser homem. André escolheu ser pai. Você apenas doou genética. Eduardo recuou como se tivesse levado um tapa. Helena, Você nada. Ela cruzou os braços. Você aparece aqui depois de mais de 20 anos, lê meu diário sem permissão, descobre sobre Mateus e acha que isso te dá algum direito, algum lugar na vida dele? Ele é meu filho. Não. A voz de Helena era firme como pedra. Ele é filho de quem ficou, de quem amou, de quem esteve presente. Você é apenas o homem que foi embora. Eduardo sentiu algo se estilhaçar dentro dele. Quis gritar, quis se defender, quis dizer que tudo tinha sido por um motivo maior. Mas as palavras morreram na garganta. Porque no fundo, ele sabia que Helena tinha razão. Você vai contar a ele? Perguntou, a voz quase inaudível. Helena o olhou por um longo momento. Havia cansaço em seus olhos agora. Não mais raiva. Não sei. Ela suspirou. Mas se eu contar, será no meu tempo, da minha forma. E você não terá voz nisso. Helena. Caia, Eduardo, por favor. Ele quis insistir. Quis argumentar. Quis implorar. Mas havia algo na postura dela, na firmeza de sua voz, que deixava claro. Não havia espaço para negociação. Eduardo saiu da sala em silêncio. No corredor, esbarrou em André, que subia as escadas com uma pasta de documentos. Os dois se olharam. André não disse nada. Apenas seguiu até a sala de Helena e fechou a porta atrás de si. Eduardo ficou parado ali, ouvindo vozes abafadas lá dentro. Não conseguia distinguir palavras, mas reconhecia o tom. André consolando Helena, protegendo-a, estando presente, como sempre estivera. Eduardo desceu as escadas devagar, cada passo ecoando no vazio. Quando saiu para a rua, a noite já caía sobre a cidade. As luzes da praça se acendiam uma a uma. Ele caminhou sem rumo, as mãos nos bolsos, a cabeça baixa. Pela primeira vez na vida, Eduardo Vasconcelos entendeu o verdadeiro peso de suas escolhas. E era um peso que nenhuma fortuna poderia aliviar. Eduardo passou os 3 dias seguintes trancado na pousada. Cancelou reuniões em São Paulo. Ignorou ligações de sócios e diretores. Deixou o celular no modo silencioso. O mundo corporativo que construíra parecia distante, irrelevante. Ele passava horas olhando pela janela, observando a vida simples da cidade. Pessoas indo ao trabalho, crianças brincando na praça, casais caminhando de mãos dadas. Tudo o que ele desprezara um dia. Na tarde do 3º dia, decidiu sair. Caminhou até a praça e sentou-se num banco de madeira, o mesmo onde costumava sentar com Helena e André 22 anos atrás. O lugar estava igual, ele não. Foi quando viu, do outro lado da praça, perto da igreja, Helena e André caminhavam com Mateus. Os 3 conversavam animadamente, rindo de algo que Eduardo não podia ouvir.
André tinha o braço sobre os ombros de Mateus. Helena segurava sacolas de compras. Uma família. Eduardo ficou imóvel, observando a cena como quem assiste a um filme do qual foi editado. Mateus disse algo que fez os pais rirem alto. André bagunçou o cabelo do filho com afeto. Helena ajeitou a gola da camisa do rapaz com a naturalidade de quem faz isso há anos. Pequenos gestos, cotidianos, invisíveis, mas eram esses gestos que construíam uma vida. Não fusões internacionais, não conselhos administrativos, não cifras milionárias. Eduardo sentiu os olhos arderem. Eles não o viram, ou se viram, preferiram ignorar. Passaram pela praça e dobraram a esquina, desaparecendo entre as casas coloniais. Ele ficou ali sentado, sozinho no banco, enquanto a tarde morria lentamente. Quando a noite caiu, Eduardo voltou para a pousada. Abriu o notebook pela primeira vez em dias e leu os e-mails acumulados. Relatórios financeiros, propostas de expansão, convites para palestras. Sua antiga vida pedindo atenção, mas ele não conseguia se importar. Havia uma mensagem no final da caixa de entrada que chamou sua atenção. Era de Mateus, enviada para o e-mail institucional que Eduardo deixara no instituto. Senhor Vasconcelos, gostaria de conversar com o senhor sobre um projeto. Tenho uma ideia que pode interessar. Podemos marcar um café? Mateus Duarte. Eduardo releu a mensagem 5 vezes. Mateus queria conversar com ele. Seu filho, que não sabia que era seu filho, queria conversar com ele. As mãos de Eduardo tremiam sobre o teclado. Ele começou a digitar uma resposta. Apagou, digitou de novo, apagou novamente. O que dizer? Como agir? Aceitar seria se aproximar de uma verdade que ele não sabia como manejar. Recusar seria perder a única chance de estar perto do rapaz. Eduardo fechou o notebook sem responder. Deitou-se na cama, olhando o teto no escuro. Pela primeira vez em décadas, Eduardo Vasconcelos não tinha certeza de nada. Não sabia o que fazer. Não sabia quem era. Não sabia se merecia sequer estar naquela cidade. E o pior, não sabia se teria coragem de enfrentar a verdade que Helena escondera por 22 anos. Uma verdade que protegia Mateus, mas destroçava Eduardo. Eduardo respondeu ao e-mail de Mateus na manhã seguinte. Mateus, será um prazer conversar. Pode ser amanhã, 10 horas, na cafeteria da praça? Eduardo Vasconcelos. A resposta veio em minutos. Perfeito. Até lá. Eduardo passou o resto do dia tentando se preparar. Ensaiou mentalmente conversas, imaginou cenários, planejou respostas. Mas nada parecia adequado. Como falar com um filho que não sabe que é seu filho? Na manhã seguinte, chegou à cafeteria 15 minutos antes do horário. Pediu um café preto e sentou-se numa mesa de canto, de onde podia ver a praça. Mateus apareceu pontualmente às 10, carregando uma pasta de documentos e um sorriso animado. Senhor Vasconcelos, obrigado por aceitar, disse, estendendo a mão. Eduardo apertou-a, sentindo um nó na garganta. A mão firme, o aperto confiante. Tão parecido com o seu próprio. Pode me chamar de Eduardo. Eduardo, então. Mateus sentou-se, pediu um café com leite e abriu a pasta. Quero apresentar uma ideia, algo grande. Nos minutos seguintes, Mateus explicou seu projeto. Uma fusão estratégica entre 2 empresas, a holding industrial de Eduardo e a cooperativa de tecnologia social liderada por André. O objetivo era criar um modelo híbrido, lucro com impacto, crescimento com responsabilidade. Mas imagina, disse Mateus, os olhos brilhando, unir a expertise técnica da sua empresa com a metodologia humana do trabalho do meu pai. Poderíamos transformar a região inteira. Eduardo ouviu em silêncio, processando cada palavra. Seu pai sabe dessa ideia? Ainda não. Queria validar com você primeiro. Se houver interesse, apresento formalmente para ele. Eduardo tomou um gole do café, ganhando tempo.
Porque eu, Mateus? Há dezenas de empresários que poderiam investir nisso. Mateus hesitou, depois respondeu com sinceridade. Porque minha mãe disse que você e meu pai foram amigos há muito tempo. Achei que talvez... não sei. Que talvez houvesse uma chance de reconectar algo que se perdeu. As palavras atingiram Eduardo como flechas precisas. Sua mãe falou sobre mim? Pouco. Só disse que vocês foram próximos, que a vida levou cada um para um lado. Mateus deu de ombros. Acontece, né? Eduardo assentiu mecanicamente. Preciso pensar sobre o projeto, disse a voz controlada. É uma proposta complexa. Vou analisar com cuidado. Claro, sem pressas. Mateus fechou a pasta. Só queria que soubesse. Eu acredito nisso. Acredito que podemos fazer algo maior que lucro. Algo que fique. Eles se despediram na porta da cafeteria. Eduardo viu Mateus se afastar pela praça, acenando para conhecidos, parando para conversar com um senhor na banca de jornal. Integrado. Pertencente. Completo. Eduardo voltou para a pousada com a pasta de Mateus embaixo do braço. Passou a tarde lendo o projeto. Era bom, sólido, visionário até. Mateus tinha talento natural para negócios, mas também sensibilidade social. Uma combinação rara. Ele herdara o melhor dos dois mundos. A visão estratégica de Eduardo e a humanidade de Helena. Mas fora criado apenas por um deles. À noite, Eduardo pegou o telefone e fez uma ligação para São Paulo, para seu advogado pessoal. Preciso que você pesquise algo discretamente, disse. Quero informações sobre o Instituto Aurora, estrutura jurídica, governança, fontes de financiamento, tudo. Algum problema específico? Não. Apenas curiosidade. Mentira. Não era curiosidade, era algo mais profundo. Eduardo precisava entender como aquele lugar funcionava, quem o sustentava, onde estavam as vulnerabilidades. Não para atacar, mas para proteger. Porque se ia apoiar aquele projeto, precisava garantir que nada desse errado. E se ia se aproximar de Mateus, mesmo que indiretamente, precisava fazer isso da única forma que sabia, com controle total. Desligou o telefone e ficou sentado na penumbra do quarto. Lá fora, a cidade dormia tranquila, mas algo havia se ativado em Eduardo. Uma decisão silenciosa, um movimento discreto. Ele não sabia ainda o que fazer com a verdade sobre Mateus, mas sabia que não ia embora. Não dessa vez. O relatório do advogado chegou 3 dias depois. Eduardo leu cada página com atenção meticulosa. O Instituto Aurora era sustentado por doações privadas, editais públicos e parcerias com empresas locais. A estrutura jurídica era sólida, mas enxuta. Não havia gordura. Não havia desperdício. Mas também não havia folga. Qualquer crise financeira seria devastadora. Eduardo fez anotações nas margens do documento. Calculou cenários. Identificou fragilidades. Não com intenção de explorar, mas de entender. Ligou novamente para o advogado. Quero criar uma fundação, disse. Foco em educação e empreendedorismo social. Preciso que estruture isso de forma anônima. Anônima como? O doador não pode ser identificado, nem por beneficiários, nem por terceiros. Isso é possível, mas complexo. Não me importo com a complexidade. Apenas faça. Eduardo desligou e abriu o notebook. Transferiu uma quantia significativa de sua conta pessoal para uma conta intermediária. Não era tudo que tinha, mas era o suficiente para fazer diferença. Ele não estava tentando comprar perdão. Sabia que isso era impossível. Estava tentando fazer algo que nunca fizera antes. Contribuir sem esperar reconhecimento. Nos dias seguintes, Eduardo se tornou presença discreta na cidade. Frequentava a biblioteca municipal, tomava café em lugares diferentes, conversava com moradores antigos, aprendia sobre a comunidade que abandonara. Uma tarde, esbarrou com André na rua. Eduardo, cumprimentou André, cordial, mas distante. André, como vai? Bem. E você, ainda por aqui?
Ainda. Estou reavaliando algumas coisas. André o observou por um momento, como se tentasse decifrar algo. Mateus me falou sobre o projeto que apresentou a você. Eduardo tensionou. Falou? Disse que você pediu tempo para pensar. André deu um meio sorriso. Não precisa se sentir obrigado, sabe? Mateus é idealista. Às vezes sonha grande demais. Não acho que seja sonho grande demais. Não? Não. Acho que é ambicioso, mas viável. Eduardo hesitou. Ele é brilhante. O rosto de André se suavizou. É mesmo. Helena e eu temos muito orgulho dele. A frase foi dita sem malícia, mas doeu mesmo assim. André. Eduardo respirou fundo. Você sabia? Desde o início? André não precisou perguntar sobre o quê. Seus olhos responderam antes da boca. Sabia. Helena me contou quando começamos a namorar. Quis ser honesta. E você aceitou criar o filho de outro homem? Aceitei criar o filho da mulher que eu amava. A resposta foi simples, direta. O resto era detalhe. Eduardo sentiu o peso das palavras. Você é um homem melhor que eu. Não sou melhor. Só fiz escolhas diferentes. André colocou as mãos nos bolsos. Você escolheu vencer. Eu escolhi ficar. Nenhuma nem outra está errada. Mas tem consequências. Eles ficaram em silêncio por um momento. Ele vai saber algum dia? Perguntou Eduardo. Não sei. Isso é decisão de Helena. E você? Eu respeito o que ela decidir. Como sempre fiz. André se despediu com um aceno e seguiu pela rua. Eduardo ficou parado, vendo-o desaparecer entre as casas. Voltou para a pousada e pegou o telefone. Ligou para Mateus. Mateus, é o Eduardo. Podemos conversar amanhã? Claro. Boas notícias? Talvez. Preciso entender melhor alguns pontos do projeto. Eles marcaram para o dia seguinte. Eduardo desligou e olhou pela janela. A noite começava a cair sobre a cidade. Algo estava em movimento. Silencioso. Inevitável. Ele não sabia exatamente para onde ia, mas pela primeira vez, em 22 anos, não estava fugindo. A reunião com Mateus foi diferente da primeira. Eduardo chegou preparado. Trazia números, projeções, análises de viabilidade. Queria mostrar seriedade, comprometimento, mas Mateus parecia distante. Desculpa, Eduardo, disse o rapaz, olhando o celular pela terceira vez em 10 minutos. Tô meio dividido hoje. Tem uma situação no instituto. Algum problema? Não sei ainda. Minha mãe está conversando com uns parceiros. Mateus guardou o celular. Mas vamos lá, me fala o que você pensou. Eduardo apresentou sua proposta. Investimento inicial, estrutura de governança, cronograma de implementação. Tudo técnico, sólido, profissional. Mateus ouvia, mas seu entusiasmo da primeira conversa tinha esmaecido. É uma proposta boa, disse ele ao final. Mas preciso conversar com meu pai antes. Esse tipo de decisão não é só minha. Claro. Entendo. Mas Eduardo não entendia. Algo havia mudado no ar. Eles se despediram na porta da cafeteria. Mateus saiu apressado, atendendo uma ligação. Eduardo ficou sozinho com seu café frio. Nos dias seguintes, tentou contato com o instituto. Ligou 2 vezes. Ninguém retornou. Enviou e-mail para Helena. Nenhuma resposta. Passou em frente ao palacete numa tarde. As portas estavam fechadas. Um aviso na entrada. Reunião interna. Sem atendimento externo hoje. Eduardo sentiu algo se apertar no peito. Estava sendo ignorado. Tentou racionalizar. Talvez fossem apenas ocupados. Talvez houvesse questões urgentes. Talvez não tivesse nada a ver com ele. Mas uma voz pequena dentro dele sussurrava. Você está sendo excluído. No 4º dia cruzou com André na padaria. André, posso falar com você 1 minuto? André hesitou, mas acenou que sim. Sentaram-se numa mesa de canto. Tentei contato com o instituto, disse Eduardo. Ninguém respondeu. Estamos em processo de reestruturação. A voz de André era educada, mas firme. Algumas mudanças internas.
Sobre o projeto do Mateus, o projeto está suspenso por enquanto. Eduardo piscou. Suspenso? Por quê? Decisão da diretoria. André tomou um gole do café. Achamos melhor não avançar nesse momento. Posso saber o motivo? André o olhou diretamente nos olhos. Achamos que não é o momento certo para parcerias externas. A frase era clara. Eduardo não era bem-vindo. Foi decisão de Helena? Foi decisão coletiva. Mas Eduardo sabia. Helena tinha voz definitiva ali, e ela havia fechado a porta. Entendo, disse Eduardo, levantando-se. Obrigado pela clareza. Ele saiu da padaria com passos rápidos, o sangue pulsando nas têmporas. Estava sendo afastado, silenciosamente, sem confronto, sem explicações. Voltou para a pousada e ligou para seu advogado em São Paulo. A fundação que pedi já está estruturada? Quase. Mais uma semana. Preciso que acelere. E quero que o primeiro investimento vá para o Instituto Aurora. Quanto? Eduardo disse um valor que fez o advogado gaguejar do outro lado da linha. Confirma esse valor? Confirmo. Anônimo. Intransferível. Sem possibilidade de rastreamento. Desligou antes que o advogado pudesse questionar. Eduardo abriu a janela do quarto, respirando fundo. Eles não queriam ele perto. Não queriam sua presença, seus conselhos, sua participação. Mas ele tinha outra forma de estar presente. Sem rosto, sem nome, sem direito à gratidão, porque talvez fosse isso que ele merecia, e talvez fosse tudo que ainda podia oferecer. A transferência foi feita numa terça-feira à tarde. Eduardo acompanhou pelo sistema bancário. O valor saiu de sua conta intermediária e entrou numa conta gerenciada por um escritório de advocacia em Belo Horizonte. De lá, seria repassado ao Instituto Aurora como doação anônima de investidor comprometido com impacto social. Nenhum rastro, nenhuma assinatura, nenhum agradecimento. Exatamente como Eduardo queria. Fechou o notebook e saiu para caminhar. A cidade estava em ritmo de final de tarde. Comércio fechando, crianças voltando da escola, cheiro de pão fresco no ar. Eduardo passou em frente ao instituto. As luzes estavam acesas no segundo andar. Viu silhuetas através das janelas. Reunião, vida acontecendo sem ele. Continuou caminhando. No dia seguinte, recebeu uma ligação de Mateus. Eduardo, você soube. Soube o quê? O instituto recebeu uma doação enorme, anônima. A voz do rapaz transbordava animação. Conseguimos salvar 3 programas que estavam ameaçados e ainda expandir as bolsas de estudo. Eduardo sentiu algo se apertar no peito. Que ótimo, Mateus. Fico feliz por vocês. Minha mãe está em choque. Meu pai também. Ninguém sabe quem doou. Mateus riu. A cidade inteira está especulando. Vocês merecem. Obrigado. Olha, sobre o projeto, acho que vamos poder retomar. Com essa doação, temos mais flexibilidade. Posso marcar uma conversa com você e meu pai? Eduardo hesitou. Mateus, talvez seja melhor vocês tocarem isso internamente. Não precisa de mim. Claro que precisa. Você tem experiência que a gente não tem. Seu pai tem experiência de sobra. Mas você tem outra visão. E eu confio em você. As palavras doeram mais do que deveriam. Vou pensar, ok? Te retorno. Desligou antes que Mateus insistisse. Eduardo voltou para a pousada e ficou sentado na varanda, observando o movimento da rua. Uma sensação estranha o tomava. Não era arrependimento, não era culpa. Era algo mais profundo. Era perceber que tinha poder para mudar vidas. Mas não tinha lugar nessas vidas. Podia enviar dinheiro, podia resolver problemas, podia abrir portas. Mas não podia sentar à mesa, não podia ser chamado de pai, não podia pertencer. Naquela noite, jantou sozinho num restaurante simples. No canto da sala, viu Helena e André entrarem. Não estavam sozinhos, Mateus estava com eles, mais 3 jovens do instituto. Riam alto, comemorando algo.
Eduardo se encolheu na cadeira, esperando que não o vissem, mas Helena o viu. Seus olhos se encontraram por um segundo. Ela não sorriu, não acenou, apenas o reconheceu, e então desviou o olhar, voltando para a conversa com a família. Eduardo pagou a conta e saiu antes de terminar a refeição. Caminhou até a praça deserta, sentando-se no mesmo banco de sempre. As luzes da igreja se acendiam. O sino tocou às 9 horas. Tudo continuava. E Eduardo, pela primeira vez, entendeu algo que o dinheiro nunca poderia comprar de volta. Ele tinha perdido o direito de estar presente. Podia ajudar de longe, podia ser generoso em silêncio, podia até ser lembrado com alguma gratidão vaga, mas nunca mais seria parte daquela família. Porque famílias não se constroem com cheques. Elas se constroem com presença, e presença era exatamente o que Eduardo nunca dera. Eduardo estava prestes a voltar para São Paulo quando recebeu o convite. Um envelope entregue pessoalmente na pousada pela mesma jovem recepcionista do Instituto. O senhor está convidado para a cerimônia de posse da nova diretoria, disse ela, sorrindo. Sexta-feira, 7 da noite, no Palacete. Eduardo abriu o envelope. Convite formal, impresso em papel reciclado, seu nome escrito à mão. Por que estou sendo convidado? Todos os colaboradores e parceiros do Instituto foram convidados. O senhor participou das atividades recentemente, não foi? Ele assentiu devagar. Estarei lá. A sexta-feira chegou nublada e fria. Eduardo vestiu terno escuro, gravata discreta. Chegou ao Palacete pouco antes das 7. O salão principal estava decorado com simplicidade elegante. Cadeiras enfileiradas, palanque no centro, bandeiras institucionais nas laterais. Cerca de 80 pessoas preenchiam o espaço. Moradores, empresários locais, representantes de ONGs. Eduardo sentou-se na última fileira, como sempre. A cerimônia começou com o hino da cidade. Depois, discursos institucionais sobre os avanços do Instituto, agradecimentos a parceiros, apresentação de resultados. Então, Helena subiu ao palco. Ela falou brevemente sobre os desafios do último ano, sobre a importância de trabalho coletivo, sobre gratidão. E agora, disse ela, abrindo um sorriso sereno, gostaria de anunciar a nova composição da diretoria executiva do Instituto Aurora. Eduardo se ajeitou na cadeira, apenas meio atento. Como diretora-presidente, tenho a honra de continuar este trabalho. Aplausos educados. Na vice-presidência de projetos sociais, permanece a competente Silvia Azevedo. Mais aplausos. E na diretoria de estratégia e expansão, Helena fez uma pausa, o olhar varrendo a plateia. Uma mudança importante. Eduardo sentiu algo mudar no ar. André Moreira, que tem sido nosso diretor de estratégia por quase 15 anos, assume agora a presidência do Conselho Deliberativo do Instituto. Aplausos mais fortes. André subiu ao palco, abraçou Helena, acenou para a plateia. Eduardo franziu a testa. Mudança de cargo. Promoção. E para a diretoria de estratégia e expansão, continuou Helena, a voz firme, recebemos uma novidade que nos enche de orgulho. Alguém que cresceu dentro deste instituto, que representa nossos valores e nossa missão, que será responsável por liderar nossa expansão regional nos próximos 3 anos. Eduardo sentiu o coração acelerar. Convido ao palco o novo diretor de estratégia, Matheus Duarte. A plateia explodiu em aplausos. Matheus subiu ao palco visivelmente emocionado. Helena o abraçou longamente. André apertou sua mão com orgulho visível. Eduardo ficou paralisado. Matheus, aos 22 anos, diretor de estratégia, assumindo uma posição de liderança institucional. O rapaz se aproximou do microfone, esperando os aplausos diminuírem. Obrigado, muito obrigado. Sua voz tremia levemente. Cresci vendo meus pais construírem este lugar. Aprendi que liderança não é sobre poder, mas sobre servir.
Vou honrar essa confiança. Eduardo ouviu cada palavra como se viesse de muito longe. Enquanto Mateus falava sobre planos futuros, sobre parcerias regionais, sobre impacto social, Eduardo processava a verdade que se revelava. Helena e André não apenas criaram Mateus, eles o prepararam. Deram a ele estrutura, educação, valores. Ensinaram liderança pelo exemplo, construíram um caminho sólido. E agora, aos 22 anos, a mesma idade que Eduardo tinha quando abandonou tudo, Mateus assumia responsabilidade real, não por arrogância, não por ambição cega, mas porque estava pronto. A cerimônia terminou com um coquetel. Eduardo ficou no canto do salão, observando de longe. Mateus era cercado por pessoas, recebendo cumprimentos, respondendo perguntas com segurança tranquila. Helena e André permaneciam próximos, mas não invasivos. Deixavam o filho brilhar. Eduardo viu André colocar a mão no ombro de Mateus, dizer algo em seu ouvido. O rapaz assentiu, sorrindo. Pai e filho, não por genética, por escolha. Eduardo saiu discretamente pela porta lateral. Voltou para a pousada sob uma chuva fina, as mãos nos bolsos, a cabeça baixa. Pela primeira vez, entendeu completamente o que perdera. Não apenas uma mulher, não apenas um amigo, não apenas um filho. Ele perdera a chance de construir algo que importasse de verdade. Helena e André não tinham apenas vencido, eles tinham criado um legado. E Eduardo, com todo o seu império, não tinha nada que se comparasse a isso. Eduardo passou a noite acordado, não por raiva, não por inveja, mas por uma clareza dolorosa que o impedia de fechar os olhos. Ele tinha construído um império vazio. Na manhã seguinte, ligou para seu sócio em São Paulo. Preciso me afastar por um tempo, disse, a voz cansada. Afastar? Eduardo, temos a fusão com a Alemã em 3 semanas. Transfira para o conselho. Vocês conseguem tocar sem mim. Mas confio em você. Faça acontecer. Desligou antes que o sócio pudesse protestar. Eduardo passou os dias seguintes em silêncio contemplativo. Caminhava pela cidade, observava, escutava, visitou lugares antigos, a escola onde estudara, o campo de futebol onde jogava com André, a praça onde pedira Helena em namoro. Tudo ainda estava ali. Apenas ele tinha ido embora. Numa tarde, foi convidado para almoçar na casa de sua mãe. Dona Marta preparou seu prato favorito da infância. Você tá diferente, disse ela, servindo a comida. Diferente como? Mais leve ou mais pesado? Não sei definir. Ela se sentou à frente dele. Descobriu o que veio buscar aqui? Eduardo sorriu sem alegria. Vim buscar algo que não existe mais, mãe, e descobri que nunca existiu. O que você perdeu não foi tirado de você, filho. Você deixou ir. Eu sei. E agora? Eduardo ficou em silêncio, mastigando devagar. Agora eu tento fazer diferente, com o que sobrou. Dona Marta apertou sua mão sobre a mesa. 3 dias depois, Eduardo estava tomando café na pousada quando viu Helena caminhando pela calçada. Sozinha. Ele desceu e a alcançou na esquina. Helena. Ela parou, virou-se. Havia cansaço em seus olhos. Eduardo. Posso falar com você? Só 1 minuto. Ela hesitou, mas concordou. Sentaram-se num banco próximo. Eu queria... Eduardo respirou fundo. Queria pedir desculpas. Por quê? Por tudo. Por ter ido embora. Por não ter voltado. Por não ter sido o que você merecia. Helena olhou para as próprias mãos. Você não precisa pedir desculpas por seguir sua vida, Eduardo. Preciso pedir desculpas por ter destruído a nossa. Nossa vida já estava destruída antes de você partir. Ela o olhou. Você só teve coragem de admitir antes de mim. Mateus... Não. Helena levantou a mão. Mateus é assunto meu. E de André. Você não tem lugar nessa conversa. As palavras cortaram fundo. Ele nunca vai saber? Não sei. Talvez um dia. Talvez nunca.
Helena se levantou. Mas isso não é sobre você, Eduardo. É sobre ele. Sobre o que é melhor para ele. Conhecer, então ele te procurará, quando estiver pronto. Se estiver pronto. Ela ajeitou a bolsa no ombro. Mas você não pode forçar isso. Não pode comprar isso. Não pode construir isso do jeito que constrói negócios. Eu sei. Sabe mesmo? Eduardo assentiu em silêncio. Helena começou a se afastar, mas parou. A doação anônima foi você, não foi? Eduardo a encarou, surpreso. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Ela deu um meio sorriso triste. Obrigada. De verdade. Fez diferença. Helena, mas dinheiro não paga a ausência, Eduardo. Nunca pagou. Nunca vai pagar. Ela seguiu pela rua, deixando Eduardo sozinho no banco. Ele ficou ali por longos minutos, olhando o vazio. Helena estava certa, sobre tudo. E pela primeira vez, Eduardo não tentou argumentar. Não tentou justificar. Não tentou vencer. Apenas aceitou. A queda que ele estava vivendo não era dramática. Não havia falência, escândalo ou tragédia pública. Era algo pior. Era perceber que ele havia vencido tudo que não importava e perdido tudo que importava. E não havia caminho de volta. Eduardo vendeu seu apartamento em São Paulo, não por necessidade financeira, por desapego. O lugar nunca fora lar, apenas endereço. Reduziu sua participação na holding para acionista minoritário. Manteve renda suficiente, mas abriu mão do controle. Seu sócio assumiu a presidência sem resistência. Tem certeza disso? Perguntou o advogado, revisando os documentos. Absoluta. Você construiu essa empresa do zero. Construí errado. Assinou os papéis sem cerimônia. Comprou uma casa pequena nos arredores da cidade natal. 2 suítes, varanda com vista para os morros, jardim simples. Nada ostensivo. Nada que gritasse sucesso. Contratou um arquiteto local para reformar o espaço. Queria algo funcional, acolhedor. Um lugar onde pudesse finalmente parar. Nos meses seguintes, Eduardo se tornou presença comum na cidade. Frequentava a feira aos sábados, tomava café na padaria, conversava com vizinhos. Alguns o reconheciam como o empresário que voltara. Outros o tratavam apenas como mais um morador. Ele preferia os que não o reconheciam. Criou uma rotina silenciosa. Acordava cedo, caminhava pelos morros, lia na varanda. À tarde trabalhava em consultoria remota, projetos pequenos, empresas familiares, nada que exigisse protagonismo. A Fundação Anônima continuou enviando recursos ao Instituto Aurora. Trimestralmente, sem alarde. Eduardo nunca foi creditado, nunca foi agradecido publicamente, e estava bem com isso. Uma tarde, cruzou com Mateus na rua. O rapaz estava acompanhado de uma jovem, rindo de algo. Eduardo, cumprimentou Mateus acenando. Oi, Mateus, essa é Júlia, minha namorada. O rapaz sorriu com orgulho. Júlia, esse é Eduardo Vasconcelos, consultor que ajudou o Instituto. A moça estendeu a mão educada. Eduardo apertou brevemente. Como vão as coisas no Instituto? Muito bem, acabamos de fechar parceria com 3 prefeituras da região. Mateus brilhava ao falar. Meu pai está liderando a expansão. É impressionante ver ele trabalhar. Meu pai. Eduardo sorriu, mas algo dentro dele se contraiu. Que bom. Sucesso para vocês. Despediram-se. Eduardo seguiu o caminho. Meu pai, André. Como deveria ser. Eduardo chegou em casa e sentou-se na varanda. O sol se punha atrás dos morros, tingindo o céu de laranja e rosa. Pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Tinha apenas 3. A vista da varanda, a reforma da casa, uma foto antiga que digitalizara. Ele, Helena e André aos 20 anos. Olhou a foto por longos minutos. 3 jovens cheios de sonhos. 3 caminhos diferentes. 2 construíram algo real. 1 construiu ilusões. Eduardo apagou a foto. Não por raiva, mas por aceitação. Aquele tempo não voltaria.
Aquelas pessoas não existiam mais, e ele precisava parar de perseguir fantasmas. Naquela noite, escreveu uma carta, não para enviar, apenas para escrever. Mateus, você nunca saberá quem eu sou, talvez seja melhor assim. Você tem um pai de verdade, um que escolheu ficar, um que ensinou pelo exemplo, um que te preparou para o mundo sem te quebrar. André é tudo o que eu nunca fui. E você é tudo o que eu poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes. Não peço perdão porque não tenho esse direito. Apenas agradeço, em silêncio, por você existir. Por ser prova de que algumas histórias terminam bem, mesmo quando começam erradas. Viva sua vida com coragem, ame com presença, não cometa meus erros. Eduardo. Dobrou a carta e guardou numa gaveta. Eduardo deitou cedo naquela noite. Pela primeira vez em décadas, não sonhou com conquistas, fusões ou reconhecimento. Sonhou com uma praça pequena, 3 jovens rindo e um futuro que nunca aconteceu. Acordou em paz com isso. 6 meses depois, Eduardo recebeu uma visita inesperada. Helena bateu à porta de sua casa numa manhã de domingo. "Posso entrar?" perguntou sem formalidades. Eduardo abriu caminho. Ela entrou, observando o ambiente com atenção. A casa era simples, organizada, sem ostentação. "Café?" ofereceu Eduardo. "Por favor." Sentaram-se na varanda. O silêncio entre eles não era desconfortável, apenas denso. "O Instituto recebeu mais um aporte da Fundação Anônima", disse Helena, olhando para os morros. 3 programas novos vão ser abertos no próximo semestre. Eduardo tomou um gole do café. "Que bom. Eu sei que é você." Ele não negou, não confirmou, apenas ficou em silêncio. Helena suspirou. "Vim agradecer. E vim dizer que você pode parar." "Parar? O Instituto está sustentável agora. Conseguimos parcerias sólidas, editais aprovados. Estamos bem." Ela o encarou. "Você não precisa mais fazer isso. E se eu quiser continuar?" "Por quê? Culpa?" Eduardo refletiu antes de responder. "Não é culpa. Não. É propósito." Ele olhou para as próprias mãos. "Passei 20 anos construindo coisas que não importam. Agora quero contribuir com o que importa, mesmo que de longe, mesmo sem reconhecimento." Helena o observou por um longo momento. "Você mudou." "Não mudei. Só parei de fingir." Ela sorriu tristemente. "Sabe, Eduardo, eu te odiei por anos. Depois te perdoei. Hoje eu só te entendo." "Entende?" "Sim. Você estava perdido, achando que sucesso era distância. Vencer era estar sozinho no topo." Helena depositou a xícara vazia na mesa. "Você não era mau, só era vazio." Eduardo sentiu as palavras, mas não doeram. Eram verdadeiras. "Mateus vai saber algum dia." Helena respirou fundo. "André e eu conversamos sobre isso. Decidimos que quando Mateus fizer 25 anos, vamos contar. Se ele quiser te conhecer, a escolha será dele." "Obrigado. Não me agradeça. Fazemos isso por ele, não por você." "Eu sei." Helena se levantou para ir embora. "Você construiu uma vida aqui?" "Estou tentando. Espero que consiga." Ela hesitou. De verdade. Eduardo a viu descer a rua, sumir na esquina. Voltou para a varanda, observando a cidade que um dia abandonara. Tudo estava igual. As montanhas, as ruas, a igreja no alto. Mas ele era outro. Não era mais o jovem arrogante que partiu em busca de glória. Não era mais o empresário bem-sucedido que achava ter vencido. Era apenas um homem que aprendeu, tarde demais, que presença vale mais que poder. Que silêncio, às vezes, é a única resposta honesta, que algumas quedas são necessárias para finalmente tocar o chão. Eduardo nunca recuperaria o que perdeu. Nunca seria chamado de pai por Mateus. Nunca teria de volta os anos que desperdiçou. Mas pela primeira vez, ele não estava tentando recuperar nada. Estava apenas vivendo, contribuindo em silêncio. Sendo parte,
mesmo que invisível, de algo maior que ele. E talvez fosse isso que importava. Não o aplauso, não o reconhecimento, não a vitória, mas a presença tranquila de quem finalmente encontrou seu lugar. Mesmo que esse lugar seja pequeno, mesmo que esse lugar seja silencioso, mesmo que ninguém nunca saiba. Se essa história te fez refletir sobre o que realmente importa na vida, inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo de onde você está nos acompanhando. Sua presença faz diferença.